Fala pessoal, tudo bem? Como a gente conversou na última aula, a gente falou um pouquinho sobre o que é o Scrum, como que ele funciona de uma forma bem geral e basicamente agora nessa segunda aula eu vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre quais são os papéis dentro do Scrum, o que são esses papéis, como que cada um funciona. Então, é basicamente isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Basicamente, dentro do Scrum, a gente tem três papéis principais, né? São eles o papel do Product Owner, do Scrum Master e do time de desenvolvimento. Cada um desses papéis, eles existem para você ter uma colaboração contínua entre os membros, e uma coisa que é muito importante ser dita é que, por mais que tenham esses papéis separados, não existe uma hierarquia entre esses papéis, então nenhum deles é submisso ao outro. É sempre uma colaboração única em prol do desenvolvimento do projeto e do desenvolvimento da sprint como um todo. Cada um ali tem o seu papel muito bem definido, justamente para evitar confusão sobre o que cada um vai fazer, e é basicamente isso. Aí agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o que são esses papéis e como que eles se desenvolvem ao longo do projeto, cada um deles, né? Tanto o PO, quanto o Scrum Master, quanto o time de desenvolvimento. Falando um pouquinho sobre o Scrum Master, o Scrum Master, fazendo uma analogia com o futebol, ele é como se fosse o técnico de futebol de um time. No caso, Dorival, técnico do Timão. Ele é como um guardião do processo do Scrum. É ele quem vai treinar e orientar todo o time que está envolvido naquele projeto em relação ao Scrum, e ele vai facilitar a resolução desses problemas. Então, por exemplo, o Scrum Master, ele é responsável por fazer as coisas acontecerem. Então, se o time de desenvolvimento está parado por conta de algum problema com o time de infraestrutura, ele vai fazer essa ponte entre o time de desenvolvimento e um outro time que for, seja ele qual for, que seja necessário para o andamento correto daquele processo. Então é ele quem vai gerenciar no geral o time da Scrum, é ele quem vai gerar o squad, então ele é responsável por fazer a coisa acontecer, né? O Product Owner, como o nome dele diz, ele é como se fosse o dono do projeto, né? Mas não é dono do projeto, o cliente final. Ele é basicamente aquele que faz a ponte entre o time de desenvolvimento, o time de Scrum no geral, com o cliente. Então, é esse cara, é esse PO, que ele vai pegar os requisitos funcionais do sistema, é ele quem vai fazer o mapeamento do backlog, é ele quem vai conhecer as regras de negócio desse sistema e vai passar todas essas funcionalidades, tudo que precisa ser desenvolvido em cada sprint, para o restante do time. Então, ele tem esse papel fundamental que é de fazer a ponte do cliente final, que é o dono de fato daquele projeto, com o time de desenvolvimento, né, vulgo o time de Scrum. Então ele tem um papel fundamental porque basicamente é ele quem vai saber de tudo o que acontece no projeto, das prioridades daquele projeto, de como funciona as regras de negócio daquele projeto, num geral. Então ele vai ser sempre essa ponte entre o cliente e o projeto que a gente está desenvolvendo. Aí agora falando um pouquinho sobre os times de desenvolvedores, quando a gente fala em time de desenvolvedor, não necessariamente a gente está falando de programador, né? Por isso que o time de desenvolvimento ele é um time multidisciplinar, porque não necessariamente ele é voltado para programação. Pode ser um time de desenvolvimento de produto físico, pode ser um time de design, pode ser um time de marketing. Tudo aquilo que está envolvido na construção daquele projeto, daquele sistema, é o time de desenvolvimento. Então é esse time de desenvolvimento que vai manter o backlog, que vai, no caso, construir aquilo que está sendo proposto na sprint, aquilo que foi que o PO, né, trouxe do backlog para a sprint, é o time de desenvolvimento que vai fazer essa implementação. Geralmente, o time de desenvolvimento é composto de 3 a 9 pessoas. Mais do que isso já começa a ter alguns problemas, mas é basicamente isso. E um outro ponto muito importante também é que o time de desenvolvimento ele é sempre autogerenciável, ou seja, o próprio time de desenvolvimento mantém ali uma regra interna deles de como que eles vão fazer a implementação daquilo que está sendo proposto naquela sprint. Normalmente, se você falar em time de desenvolvimento de software, basicamente, você sempre vai ter ali uma hierarquia interna de tech lead, sênior, pleno, júnior, mas ele mesmo, o time de desenvolvimento, ele sempre é autogerenciável. Então, basicamente, só para fechar, essa foi a aula de agora, essa foi a segunda aula sobre os times, sobre os papéis no Scrum. É uma aula bem simples, os papéis são bem simples de entender também. Você tem sempre o Scrum Master, que é a pessoa que vai fazer a metodologia e tudo que for preciso acontecer, né? Ele vai fazer essa ponte para que uma sprint, por exemplo, não fique parada. O PO, o Product Owner, vai ser a pessoa que faz a ponte entre o cliente e o produto final e o time de desenvolvimento, a pessoa que traz os requisitos funcionais, as regras de negócio, que traz aquilo que é de fato que é o que vai ser construído para o projeto, e o time de desenvolvedor é o time que de fato testa, cria, implementa,
autorregula o próprio desenvolvimento deles. Então, é quem de fato cria o produto, né? Então, basicamente é isso. Nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho sobre os eventos do Scrum e aguardo vocês lá. Espero que estejam gostando.